Durante a Idade Média, as guerras eram frequentes, desde pequenas disputas entre propriedades vizinhas até grandes confrontos como as Cruzadas e a Guerra dos 100 Anos. Ao pensar em um campo de batalha dessa época, costumamos imaginar valentes cavaleiros em armaduras brilhantes, lutando com honra, espada contra espada. Porém, a realidade era muito mais dura e implacável. Por trás da glória dos nobres, havia uma vasta quantidade de soldados e assistentes anônimos, encarregados das tarefas mais difíceis e arriscadas. São essas histórias, muitas vezes esquecidas, que revelam as piores e mais ingratas funções no campo de batalha. Desde o início da Idade Média até o final do século X, embora as táticas de guerra tivessem evoluído, o sofrimento dos soldados comuns continuou intenso e constante. Neste filme, você vai descobrir quais eram os trabalhos mais árduos no campo de batalha medieval. Vamos explorar os desafios enfrentados pelo soldado de infantaria na linha de frente, as dificuldades do jovem escudeiro a serviço de um cavaleiro e o risco envolvido na proteção de um estandarte durante a confusão da batalha. Também traremos à tona as atrocidades enfrentadas pelos socorristas da época, que tentavam salvar os feridos, além do trabalho ingrato de limpar a devastação após a luta e enterrar os mortos. Prepare-se para uma jornada ao passado, onde desvendaremos o lado sombrio das batalhas cavaleirescas em toda sua dureza. Para o soldado comum da Idade Média, a guerra não tinha nada de romântico. A maioria dos exércitos era formada por infantaria, composta por camponeses empobrecidos ou cidadãos convocados, mercenários à procura de sustento, ou até mesmo escravos forçados pelos seus senhores. No campo de batalha, eles estavam na linha de frente, enfrentando a morte sem qualquer privilégio. Enquanto isso, os nobres cavaleiros vestiam armaduras de qualidade superior e tinham a esperança de que, se capturados, haveria um resgate à sua espera, ao invés da morte. O soldado de infantaria, por sua vez, contava com uma proteção mínima, muitas vezes apenas um colete de couro, um elmo barato, ou até mesmo uma simples touca, armando-se com uma lança, uma alabarda ou um machado. Ao enfrentar um cavaleiro totalmente armado, sua única chance era contar com o número e a sorte. Caso contrário, a força do cavalo e a lâmina da espada o eliminariam do combate. Registros históricos relatam que em batalhas como a de Hastings, em 1066, ou a de Grunwald, em 1410, centenas, até milhares de guerreiros comuns perderam a vida, tendo seus nomes ignorados. Por exemplo, estima-se que aproximadamente 12.000 soldados de infantaria e guerreiros de baixo escalão morreram na Batalha do Campo Morávico em 1278, enquanto os destinos dos reis Przemysl Ottokar II e Rudolf da Áustria se tornaram parte da história. Para o soldado comum, essa batalha era como uma loteria mortal, onde a maioria acabava morta ou mutilada, sem ninguém para lamentar sua perda. A sociedade medieval encarava as perdas entre os não-nobres como um tributo natural da guerra. Até os nobres muitas vezes desprezavam as vidas dos soldados de infantaria. Um cronista francês registrou que na Batalha de Crécy, em 1346, a cavalaria francesa atacou com ferocidade os arqueiros genoveses contratados, que, em meio ao caos, recuavam sob a chuva de flechas inglesas. Os cavaleiros os agrediram, chamando-os de covardes por atrapalharem seu ataque, demonstrando o baixo valor que os soldados comuns tinham aos olhos dos feudais. Porém, surpreendentemente, em algumas ocasiões, até esses soldados de infantaria aparentemente fracos conseguiam obter triunfos inesperados. No ano de 1315, por exemplo, os camponeses da Suíça conseguiram dispersar o exército dos cavaleiros habsburgueses, atraindo-os para um desfiladeiro montanhoso onde os derrotaram.
Uma vitória como essa, onde os plebeus superaram a elite, era uma raridade e frequentemente custava a vida de homens comuns. Para aqueles que lutavam na linha de frente, era necessário ter uma coragem imensa ou, simplesmente, não haver outra alternativa. Imaginem um grupo de homens apreensivos, armados com lanças e escudos, posicionados em um campo lamacento. À sua frente, na lama, a pesada cavalaria inimiga se prepara para o ataque. O coração dispara pelo medo. Alguns, talvez, estejam fazendo orações silenciosas. Então, a trombeta toca e dezenas de cavalos surgem da névoa. A terra treme enquanto os soldados na linha de frente já sabem que apenas os mais afortunados sobreviverão ao choque. Se conseguirem derrubar um cavaleiro, ainda terão que enfrentar o combate corpo a corpo, com suas armas leves contra a espada e a armadura do adversário. De acordo com relatos da Batalha de Bannockburn, em 1314, os lanceiros escoceses tinham uma única chance: formar uma linha estreita e esperar que a chuva de flechas conseguisse conter a investida esmagadora. Mesmo assim, muitos caíam, sendo pisoteados pelos cavalos ou mortos antes de conseguir deter a cavalaria. O que mais atormentava os soldados de infantaria era o caos e a sensação de impotência. No clamor ensurdecedor do combate, frequentemente não se conseguiam ouvir ordens ou sinais. Ao redor, companheiros feridos caíam. O sangue escorria de feridas abertas e o solo se tornava um pântano escorregadio de lama e sangue. Aqueles que tropeçavam ou eram atingidos raramente tinham chance de serem ajudados pelos colegas, que precisavam manter a formação diante do inimigo. Os primeiros a sucumbir no campo de batalha costumavam ser os que estavam na linha de frente. Se o exército era derrotado e precisava recuar, para os soldados de infantaria isso significava mais uma derrota amarga. Os cavaleiros pesadamente armados os perseguiam, transformando os derrotados em alvos fáceis. Muitos soldados comuns eram mortos durante a fuga após a batalha, pois os vencedores não tinham motivos para poupar a plebe, ao contrário dos prisioneiros nobres. Um cronista medieval observou com amargura que enquanto os reis eram tratados como prisioneiros venerados, os camponeses se tornavam meras pilhas de cadáveres. Além de lutar, a obrigação comum dos soldados simples era cuidar do acampamento. Eles precisavam cavar latrinas improvisadas e enterrar os dejetos longe das tendas, além de buscar água limpa e lenha para o fogo. Um trabalho árduo e ingrato, mas vital para a sobrevivência do exército em campo. No entanto, a sujeira e as doenças frequentemente se espalhavam de maneira descontrolada. Durante longas campanhas, muitos soldados de infantaria sucumbiam à cólera, fome ou frio antes que a lâmina do inimigo os encontrasse. Mas neste filme, não veremos apenas os valentes soldados de infantaria enfrentando essa dura realidade. Um destino ainda mais severo aguardava aqueles que serviam aos cavaleiros ou realizavam tarefas especiais no campo de batalha. Em breve, seremos apresentados a um jovem escudeiro, assistente de um cavaleiro, e entenderemos por que sua função era uma das mais ingratas e arriscadas. Cada famoso cavaleiro contava com a companhia de um fiel escudeiro, também conhecido como escudeiro armado ou portador de escudo. Para o filho de um nobre, essa era uma chance de vida honrosa. Ele aprendia a arte da guerra ao lado de um guerreiro experiente, sonhando um dia em conquistar o título de cavaleiro. Contudo, o caminho até a cavalaria começava com tarefas sujas e riscos mortais. O escudeiro era, na verdade, uma figura que oscilava entre um servo submisso e o protetor de seu senhor. O dia do escudeiro começava antes do amanhecer, com a preparação da armadura do cavaleiro, incluindo a colocação da sela no cavalo e a verificação de todos os detalhes.
Polir e limpar a armadura consumia horas de trabalho. A armadura de ferro precisava estar livre de ferrugem e com todas as correias bem ajustadas. Frequentemente, ele se encontrava coberto de óleo, fuligem e sujeira acumulada das batalhas, pois, após cada confronto, encarava a tarefa de remover o sangue e a lama da armadura. Documentos históricos indicam que, após combates intensos, os escudeiros se reuniam ao redor das fogueiras durante toda a noite, esfregando as armaduras com areia e panos, para que, ao amanhecer, o cavaleiro pudesse vesti-las novamente. Se o cavaleiro se ferisse na luta, o escudeiro estava lá para prestar socorro, lavando as feridas com vinho e cobrindo-as com tecido. Em algumas situações, ele até precisava remover flechas ou estilhaços, caso não houvesse um curandeiro por perto. O escudeiro também era responsável pelos nobres cavalos de guerra na sua velhice. Nas primeiras horas do dia, alimentava-os e dava-lhes água, limpando os estábulos do estrume, e à noite escovava-os. Um trabalho que o cavaleiro, orgulhoso, jamais faria sozinho. Após a batalha, o escudeiro verificava se o cavalo do seu senhor estava ferido, cuidava de sua higiene e tratava eventuais lesões. Se o cavalo de guerra estivesse gravemente ferido, frequentemente cabia ao escudeiro, por ordem de seu senhor, abater o animal para acabar com seu sofrimento. Essa era uma tarefa extremamente pesada emocionalmente. As atividades mais desagradáveis e mal reconhecidas frequentemente recaíam sobre o escudeiro. As lendas sobre cavaleiros, de fato, omitem esses aspectos, mas podemos imaginar quem ajudava o nobre senhor com suas necessidades fisiológicas, quando ele estava completamente vestido com a armadura, desabotoando as complicadas correias ou segurando um penico, e isso muitas vezes recaía sobre o escudeiro. Quando o cavaleiro estava ferido ou extenuado, o escudeiro o transportava para um local seguro no campo de batalha, oferecendo-lhe água ou vinho, e, em algumas situações, até guiava o cavalo caso o senhor não conseguisse. E então, a verdadeira loucura da guerra se desenrolava. O escudeiro normalmente não lutava diretamente, mas o acompanhava de perto. Durante a batalha, carregava uma lança-reserva, um escudo ou uma espada, pronto para fornecer uma nova arma ao seu senhor quando a original se quebrasse ou se perdesse. Imaginem um jovem de cerca de 17 anos, tentando, em meio ao caos, alcançar seu cavaleiro, que pode estar clamando por uma lança-reserva. As chances de esse escudeiro ser atingido por uma flecha perdida ou derrubado por um cavalo eram altíssimas. De acordo com as crônicas da Batalha de Crécy, em 1346, mais de 200 escudeiros, junto a muitos cavaleiros, também tombaram, mantendo-se firmes ao lado de seus senhores. O rei francês João II, após a batalha, lamentou mais a perda de seu escudeiro pessoal do que a morte de alguns nobres. Assim, os cavaleiros valorizavam imensamente seus escudeiros. Se o cavaleiro caísse do cavalo ou fosse ferido, o escudeiro corria para prestar auxílio, tentando puxá-lo para um lugar seguro. Essa missão de resgate em plena batalha era uma das mais corajosas e arriscadas que se podia imaginar. O escudeiro frequentemente era menor e mais fraco do que o cavaleiro em sua armadura completa. Mesmo assim, precisava, por exemplo, puxá-lo para o lado enquanto flechas zumbiam ao seu redor e espadas colidiam com escudos. Muitos escudeiros perderam a vida nesse processo. Por exemplo, na Batalha de Azincourt, em 1415, arqueiros ingleses atacaram os cavaleiros franceses, que estavam presos na lama, e, impiedosamente, também atacaram seus escudeiros, que tentavam defendê-los ou libertá-los. Para o jovem que dedicou sua lealdade e força a seu cavaleiro, esse foi um fim cruel. Mesmo quando o combate cessava, o escudeiro não tinha descanso.
Ele ainda precisava cuidar das armas e armaduras antes da próxima batalha, dos cavalos e, muitas vezes, até do próprio cavaleiro. A bravura e os sacrifícios dos escudeiros eram notáveis, mas o reconhecimento pertencia, na maioria das vezes, aos cavaleiros. Um escudeiro, ao alcançar a velhice e mostrar seu valor, poderia esperar ser nomeado cavaleiro. Contudo, muitos nunca tiveram essa oportunidade. Você acha que a situação poderia ser mais difícil? O jovem escudeiro, pelo menos, desfrutava da proteção de seu senhor. E aqueles que, no calor da batalha, atraíam a atenção de todos os adversários? Em breve, vamos nos aprofundar na vida dos homens que carregavam estandartes ou tocavam trompetas entre os combates. Para esses, a função muitas vezes era literalmente mortal. No cenário das batalhas medievais, o combate não ocorria em meio ao caos das tropas. Os líderes buscavam organizar suas forças através de sinais. Para isso, utilizavam estandartes, bandeiras, trombetas e tambores. A missão dos porta-estandartes e dos músicos era garantir que os soldados pudessem ver ou ouvir as ordens, mesmo em meio ao tumulto. Ao mesmo tempo, os estandartes eram emblemas de honra. A queda de um estandarte representava desonra e desintegração da unidade. Não é surpreendente que carregar um estandarte em combate fosse considerado uma grande honra, mas também uma tarefa extremamente arriscada. O porta-estandarte tinha que sustentar uma longa vara com o estandarte do seu nobre, rei ou cidade. Esses estandartes, frequentemente vibrantes e ornamentados com brasões, eram impossíveis de ignorar. Os inimigos compreendiam muito bem que, ao ver o estandarte cair, o exército perderia sua orientação e a moral desmoronaria. Por isso, os porta-estandartes se tornavam alvos prioritários para arqueiros e soldados adversários. Crônicas medievais registraram diversas cenas em que a luta girava em torno do estandarte. Quando o portador caía, outro imediatamente tentava erguê-lo novamente, salvando-o da captura inimiga. O porta-estandarte, com as mãos ocupadas pela bandeira, não conseguia se defender adequadamente e, muitas vezes, era facilmente reconhecido por seu traje chamativo. Por exemplo, o estandarte real francês conhecido como oriflama era de tal importância que era carregado por um cavaleiro escolhido que pagou com a vida ao ser atacado por guerreiros ingleses que tentaram derrubar a famosa bandeira. Segundo o cronista Froissart, na Batalha de Poitiers, em 1356, os franceses mantiveram esse sagrado estandarte até o último momento, mas ao final, o último porta-estandarte caiu e os ingleses capturaram a bandeira. Além dos porta-estandartes, os trompetistas, músicos de flauta ou percussionistas que davam os sinais de ataque ou retirada, geralmente estavam em locais bem visíveis ao lado dos comandantes, ficando relativamente desprotegidos. Em vez de empunharem armas, seguravam instrumentos, mas ainda assim enfrentavam o fogo inimigo. Em algumas batalhas, as forças opostas poderiam tentar poupar os músicos, reconhecendo-os como oficiais de comunicação, mas essa não era uma garantia. Especialmente no final da Idade Média, quando os valores da cavalaria se tornaram mais flexíveis, os porta-sinais eram frequentemente atacados sem compaixão. Jovens meninos que tocavam tambores ou trompetas muitas vezes caíam antes do término da luta. Igualmente, mensageiros e correios que atravessavam o campo de batalha para transmitir ordens enfrentavam perigos semelhantes. Muitas vezes, um mensageiro sucumbia antes de completar sua missão. Contudo, se as ordens se perdessem, isso poderia significar a derrota para todo o exército. O porta-estandarte ou o trompetista carregava uma enorme responsabilidade. Em meio ao caos, deviam cumprir as ordens do comandante, como sinalizar um ataque,
mesmo quando sua própria unidade estava se desintegrando sob a pressão do combate. Vamos visualizar um porta-bandeira erguido no meio de uma multidão em combate. Ele segura a bandeira com firmeza, enquanto lâminas reluzem ao seu redor. Sabe que não pode recuar nem deixar o estandarte cair, pois isso desmotivaria seus companheiros. Os inimigos tentam derrubá-lo ou, ao menos, cortar a bandeira. Um golpe de lança passa rente, mas logo é seguido por um impacto de martelo. O porta-bandeira se dobra de joelhos, mas continua segurando a bandeira. Somente ao expirar seu último suspiro, o estandarte se entrega à gravidade. Episódios como esse realmente ocorreram nos campos de batalha medievais, e há até relatos lendários de porta-bandeiras que deram tudo pela bandeira. Um exemplo é a Batalha de Bosworth, em 1485, onde se diz que Ricardo III tinha um porta-bandeira chamado Sir Pervalival Thirlwall, que, mesmo após ter suas pernas ceifadas por uma alabarda, permaneceu de joelhos, mantendo a bandeira real erguida até sucumbir. A perda do estandarte era vista como a maior desonra. Nos pós-batalhas, os vencedores frequentemente exibiam os estandartes capturados dos derrotados como símbolo de conquista. Após a Batalha de Grunwald, em 1410, dezenas de estandartes da Ordem dos Cavaleiros Alemães foram solenemente carregados em procissão em Cracóvia para celebrar a vitória. Esses papéis eram tão arriscados que, em algumas tropas, eram ocupados por voluntários em busca de glória, ou por soldados comuns que estavam apenas cumprindo sua vez. Não contavam com recompensas ou a misericórdia do inimigo. Contudo, sem eles, a liderança do exército perderia a conexão com as suas tropas. Neste filme, ainda estamos imersos em um aterrador campo de batalha medieval e ainda nos aguardam desafios ainda mais temíveis. Imaginem que vocês precisam cavar túneis sob os muros inimigos, torcendo para que não desabem sobre vocês, ou que devem ser os primeiros a escalar a escada rumo ao muro da cidade, onde são recebidos com óleo fervente. Essas eram as tarefas atribuídas aos chamados sapadores e unidades de choque durante os cercos, e é o destino deles que iremos explorar agora. A guerra medieval não se limitava apenas a batalhas em campo aberto. Muitas vezes, as lutas ocorriam em torno de castelos e cidades fortificadas que precisavam ser conquistadas ou defendidas. Os cercos testavam a paciência, mas, em algumas ocasiões, os comandantes ordenavam um ataque direto, e nesse momento entravam em cena os trabalhos mais arriscados de todos: o trabalho dos sapadores, mercenários que cavavam sob as muralhas, e dos membros das formações de choque que necessitavam escalar os muros. Atacar as fortificações era um verdadeiro inferno. As defesas das cidades medievais eram projetadas para resistir, com altas paredes de pedra, fossos profundos e torres imponentes. Assim, os atacantes tentavam romper os portões ou quebrar as muralhas utilizando escadas ou torres de cerco. Em ambos os casos, enfrentavam defensores em posição elevada. Os primeiros a correr em direção ao portão ou a colocar escadas contra as muralhas estavam em situação crítica. Os defensores os bombardeavam com uma chuva de flechas e pedras. De aberturas, projéteis eram lançados com força, e de cima, pedras eram despejadas. Assim que os atacantes posicionavam suas escadas e começavam a escalar, eram recebidos com calorosas boas-vindas no topo. Os defensores os derrubavam com estacas, cortavam suas mãos com espadas, despejavam água fervente ou uma mistura de alcatrão e óleo. Cronistas relatam casos em que a cidade sitiada despejava óleo fervente dos parapeitos ou lançava restos em decomposição para desmoralizar os atacantes. Segundo uma antiga lenda, os defensores do castelo de Sion, no século X, até jogavam colmeias de abelhas furiosas sobre os cruzados.
pode ser apenas uma fábula, mas ilustra bem o desespero dos defensores e o sofrimento dos atacantes. O primeiro homem a subir a escada geralmente tinha seu destino selado. Se não fosse atingido logo de cara por uma flecha, uma pedra poderia despencar em sua cabeça, ou os defensores poderiam lançá-lo de uma altura considerável. Atacar dessa forma demandava uma coragem extraordinária. Frequentemente, os que avançavam não eram voluntários. Comandantes costumavam prometer recompensas generosas ou promoções aos que se atrevessem a ser os primeiros a atacar. No entanto, para os soldados mais experientes, era evidente que a chamada Forlorn Hope, ou a vanguarda destinada a grandes perdas, era uma missão quase suicida. Assim, muitas vezes, enviavam à frente os homens menos estimados, prisioneiros a quem ofereciam perdão ou até mesmo mercenários em situação precária. Registros antigos revelam que soldados atacantes empurravam civis capturados à frente como escudos humanos. Por exemplo, durante o cerco a Milão, promovido pelo imperador Frederico Barbarossa no século X, supostamente usaram camponeses aprisionados para preencher o fosso e se aproximar da torre. O destino desses desafortunados é facilmente imaginável. Além do ataque direto às muralhas, havia um método mais silencioso e traiçoeiro: a mina, ou sapadorismo. Grupos de sapadores, sob a supervisão de um engenheiro-chefe, cavavam como toupeiras em túneis secretos sob as muralhas, sustentados por vigas. Ao chegarem aos fundamentos da parede, colocavam materiais inflamáveis, como madeira seca embebida em alcatrão e óleo, e às vezes gordura de porco para intensificar a chama, antes de atear fogo. Em seguida, saíam rapidamente do túnel em direção ao exterior. O incêndio deveria consumir as colunas de madeira de suporte, resultando no colapso da parede sob seu próprio peso. Essa tática poderia ser decisiva em um cerco. Famosamente, o castelo de Rochester ruiu em 1215, quando os mineradores reais incendiaram os túneis sob a torre, fazendo-a desabar. Contudo, esse era um destino terrível para os sapadores. Eles se arrastavam por túneis apertados e escuros, iluminados apenas por tochas, respirando poeira e fumaça. Era comum que os defensores descobrissem seus túneis e começassem a cavar contra túneis. Assim, ambos os lados podiam se encontrar sob a terra e se enfrentar na total escuridão de corredores estreitos, lutando com facas e mãos. A situação se tornava ainda mais crítica quando os defensores queimavam, por exemplo, palha molhada para inundar os túneis com fumaça ou usavam água para alagá-los intencionalmente. Os sapadores, então, podiam sufocar ou se afogar aterrorizados sob a terra, longe da luz do dia. E mesmo que o inimigo não os percebesse, um pequeno erro poderia fazer o túnel desabar. Imagine um jovem sapador em ação. Sujo de lama, ele se arrasta em um túnel subterrâneo tão baixo que precisa se arranhar. A luz da lanterna treme nas paredes úmidas do túnel, enquanto ele ouve um estrondo acima. Os defensores podem estar cavando contra minas. De repente, ouve-se o estalo da madeira de suporte. O desabamento acontece. A terra desmoronando aprisiona o sapador em um espaço reduzido. A escuridão o engole, e ele nunca mais verá a luz do dia. Finais assim marcaram muitas tentativas audaciosas de escavação. Tanto sitiantes quanto defensores não hesitavam em usar a guerra psicológica. Os atacantes, por exemplo, lançavam cabeças cortadas de mortos ou prisioneiros e cadáveres de animais sobre as muralhas com catapultas para aterrorizar os defensores e inundar a cidade com o cheiro e doenças. Durante o cerco de Rouen, em 1418, acredita-se que o rei inglês Henrique V ordenou que se jogassem carcaças em poços para envenenar a água e forçar a rendição da cidade.
Os defensores retribuíam na mesma moeda, ameaçando pendurar em suas muralhas os embaixadores inimigos capturados ou torturando os sapadores prisioneiros para que seus gritos fossem ouvidos pelos atacantes do lado de fora. A guerra medieval era implacável e desprovida de regras, com os soldados comuns servindo tanto como instrumentos quanto como vítimas das atrocidades. Quando, mesmo diante de grandes desafios, as muralhas eram derrubadas, os atacantes frequentemente se viam em meio a um combate brutal nas ruas da cidade, resultando em massacres de civis. Para os sapeurs, ou a linha de frente dos atacantes, a luta muitas vezes terminava antes que pudessem testemunhar o resultado. Eles enfrentavam taxas de mortalidade alarmantes. No final da Idade Média, uma inovação surgiu no campo de batalha: os canhões e a pólvora. Embora essas armas tenham facilitado a destruição das muralhas, trouxeram à equipe de artilharia novos e mortais desafios. No próximo capítulo, vamos nos aprofundar nos canhoneiros e nos atiradores, os primeiros pistoleiros da Idade Média, que enfrentavam tanto o fogo inimigo quanto o risco de explosões de suas próprias armas. Por volta do século XIV, novas armas começaram a aparecer nos campos de batalha da Europa, alterando para sempre a maneira de se guerrear. Eram armas de fogo, canhões primitivos e armas de mão. Essas ferramentas eram pesadas e desajeitadas, acesas com um pavio. No final da Guerra dos 100 Anos, em 1375, os canhões já desempenhavam um papel crucial na conquista de castelos e muralhas, além de batalhas campais, como a de Crécy, em 1346, onde os ingleses utilizaram canhões rudimentares. Porém, para aqueles que operavam tais dispositivos, o trabalho era repleto de riscos e horrores. O canhoneiro da época não tinha a mesma segurança que um soldado moderno ao manusear um canhão. Apenas o processo de carregar o tiro era arriscado. A pólvora, produzida de maneira inconsistente, variava em qualidade. Às vezes queimava lentamente, outras vezes explodia instantaneamente. Era essencial que a equipe estimasse a quantidade correta de pólvora. Se fosse insuficiente, o projétil não saía. Se fosse excessiva, o canhão poderia se romper. No início, os canos de ferro ou bronze apresentavam diversas falhas de fabricação. As narrativas dos canhoneiros do século XV estão repletas de tragédias, como quando um canhão explodia durante o disparo, despedaçando sua equipe. Um exemplo disso ocorreu em 1460, durante o cerco ao castelo de Roxburgh, na Escócia, quando uma imensa bombarda chamada The Lion se partiu, ferindo mortalmente o rei escocês Jaime II, que se encontrava nas proximidades, enquanto sua equipe enfrentou um destino ainda mais trágico. Esse tipo de perigo rondava cada membro da artilharia. Além disso, os canhoneiros precisavam trabalhar rapidamente sob fogo inimigo. Enquanto arqueiros ou cruzados tinham a proteção de um escudo, os canhoneiros, ao carregarem seu pesado equipamento, ficavam praticamente vulneráveis. Eles precisavam se concentrar em medir a pólvora, compactar a bala, colocar uma bola de pedra ou ferro e acender o disparo com um pavio, tudo isso enquanto balas, pedras ou projéteis inimigos caíam ao seu redor. Cada disparo era acompanhado por um estrondoso ruído e uma nuvem de fumaça que ardia nos olhos e dificultava a respiração. Se, por descuido, um carvão incandescente permanecesse no cano após o disparo, poderia acender uma nova carga de pólvora enquanto a equipe carregava o canhão, resultando em uma explosão devastadora. Por isso, os canhoneiros também contavam com longas varas e esponjas molhadas para limpar o cano, mas sob a pressão do combate, nem sempre conseguiam executar essa tarefa corretamente. O resultado eram braços amputados, rostos e olhos queimados, ou até mesmo a morte.
Os primeiros atiradores com armas de mão e pistolas, precursores das armas de fogo, também enfrentavam grandes dificuldades. Essas armas frequentemente falhavam, não disparavam ou, em casos extremos, a pólvora explodia prematuramente, rompendo o cano. Assim, o atirador corria o risco de perder dedos ou até mesmo o rosto. Se a arma funcionasse, o recuo era brutal. Diversos relatos mencionam o atirador apresentando um braço deslocado ou hematomas no peito após efetuar um disparo. Além disso, o tempo necessário para recarregar a arma fazia com que, antes que ele estivesse pronto para a segunda rodada, já estivesse suscetível a um ataque por parte de um arqueiro. Não é surpreendente que, no início, os atiradores fossem alvo de desconfiança. Por um lado, muitos eram frequentemente estrangeiros contratados como especialistas, como checos e alemães, que atuavam para a França durante a Guerra dos 100 Anos. Por outro lado, muitos cavaleiros consideravam essas armas fumegantes uma invenção demoníaca. Além disso, há relatos de que, quando um canoneiro era capturado, não havia clemência, pois os inimigos costumavam executá-lo por infligir danos tão devastadores ao espírito da cavalaria. Os canoneiros eram profissionais relativamente bem remunerados, e seu trabalho perigoso gerava tanto respeito quanto temor. Muitos usavam coletes de couro espessos e capacetes de metal para se proteger, ao menos em parte, de estilhaços e explosões, mas frequentemente isso não era suficiente. As armas de fogo também despertavam um grande interesse entre os hussitas na Boêmia, que foram alguns dos primeiros a utilizá-las em larga escala nos campos de batalha europeus. Seus famosos carros de combate eram equipados com canhões e plataformas, e eles sabiam manuseá-los com maestria. As crônicas hussitas também relatam tragédias, como quando, durante a defesa de um carro de combate, um tubo mal fundido explodiu, vitimando não apenas o atirador, mas também os soldados ao redor. Um acidente tão terrível poderia mudar o rumo de uma batalha em questão de segundos. Com o tempo, muitos canoneiros e atiradores foram adquirindo experiência e aprimorando a fabricação das armas, mas seu ofício continuava a ser repleto de incertezas. Cada disparo poderia ser o último. Ao longo dos anos, muitos ficaram surdos ou perderam a visão permanentemente. Eles também enfrentavam um estresse extremo, com explosões constantes, fumaça e uma tensão insuportável. Mesmo assim, foram esses profissionais que garantiram muitas vitórias para as tropas medievais. As armas de fogo também geraram novos tipos de ferimentos, trazendo desafios que os feridos em combate não haviam enfrentado antes. Os projéteis dos canhões podiam desmembrar membros, enquanto os projéteis dos tubos esmagavam ossos e representavam um risco de infecções graves. Agora, vamos explorar o hospital de campanha improvisado, situado atrás do campo de batalha, e descobrir como os cirurgiões medievais lidavam com essa colheita de feridos e quais horrores encontravam. A medicina medieval estava apenas começando a se desenvolver, especialmente no contexto do campo de batalha. Contudo, os comandantes rapidamente perceberam que era vantajoso salvar os guerreiros feridos, pois eles poderiam retornar à luta. No século X, já havia ranhojadores acompanhando os exércitos. Entretanto, esses profissionais geralmente não eram médicos formados em universidades, pois esses evitavam se envolver em cirurgias. A partir de 1215, com o Concílio Lateranense, a Igreja passou a proibir padres e monges de realizarem procedimentos que envolvessem derramamento de sangue, ecoando a famosa frase: "A Igreja se encolhe diante do sangue". A maioria dos médicos instruídos da época eram clérigos que preferiam deixar as intervenções cirúrgicas para outros. Esses outros eram os barbearias, ou seja, cirurgiões e ferreiros,
artesãos que originalmente se dedicavam a banhos, barbear e pequenos tratamentos. Foi entre as barbearias que surgiu o núcleo dos cirurgiões de campo. Antes das batalhas, equipes de ranhojadores aguardavam na retaguarda do exército. Assim que a luta diminuía ou se afastava, esses audazes, acompanhados de seus ajudantes, avançavam para o campo coberto de sangue. O que encontravam era uma cena chocante. A terra repleta de mortos e feridos, gemendo sob ferimentos horríveis causados por espadas, machados, flechas e massas. Nos campos de batalha da Idade Média, ainda não havia hospitais de campanha bem estruturados, mas os líderes militares já reconheciam a importância de ter alguém que entendesse de cuidados com feridas por perto. No século XI, os ranhojachars acompanhavam os exércitos. Muitas vezes, eram banhistas urbanos que recebiam um salário modesto para se juntarem às tropas. Antes das batalhas, eles se posicionavam atrás das linhas. Assim que a luta diminuía, avançavam com seus assistentes para os campos manchados de sangue, prontos para ajudar os sobreviventes. Sem a intervenção dos banhistas, muitos soldados sucumbiriam a hemorragias por ferimentos simples, se não fosse pela pressão aplicada com os joelhos ou dedos, ou pela rápida colocação de um curativo compressivo. No calor do combate, a improvisação era comum. Pedaços de tecido eram rasgados para criar bandagens, e qualquer faca afiada disponível era utilizada. Os banhistas, arriscando suas vidas, enfrentavam o perigo do inimigo, que não hesitava em atacar também aqueles que auxiliavam os feridos, mas em muitos casos eram respeitados. Após a batalha, ambos os lados frequentemente aceitavam o trabalho dos ranhojachars, que coletavam os homens feridos e tentavam salvá-los. Com a Guerra dos 100 Anos e a introdução das armas de fogo no século XIV, houve uma mudança significativa. Antes disso, as feridas eram geralmente causadas por armas brancas, como espadas, lanças e flechas. Os banhistas tinham algum conhecimento sobre esses ferimentos, mas com a chegada de armas de fogo e canhões, tudo mudou. Na Batalha de Crécy, em 1346, os arqueiros e artilheiros ingleses não apenas disparavam flechas, mas também balas de canhão, causando novos tipos de ferimentos aos franceses. As lesões por projéteis eram uma novidade para os cirurgiões. Mesmo que o orifício causado pela bala não fosse grande, a destruição interna era imensa, com ossos quebrados, tecidos danificados e, acima de tudo, um risco elevado de infecção. As autoridades médicas da época consideravam essas feridas venenosas, acreditando que a pólvora envenenava os ferimentos. Assim, recomendavam cauterizar a ferida, lavá-la com óleo quente ou queimá-la com ferro em brasa para neutralizar o veneno. Podemos imaginar o desespero no campo de batalha. Um soldado agoniza com uma ferida no braço enquanto os banhistas despejam óleo fervente sobre ela. O resultado? A situação se agrava e a dor das queimaduras se torna insuportável. E se o paciente sobreviver, enfrentará um longo sofrimento com a infecção. Apesar disso, essa prática era comum ao final da Idade Média e início do Renascimento. Para os banhistas, uma campanha militar significava experiências extremas, muito além de seu trabalho nas cidades. Eles se deparavam com membros dilacerados por canhões, que só podiam ser salvos com amputações rápidas. Enfrentavam rostos desfigurados por estilhaços e feridas penetrantes letais no peito ou abdômen, nas quais nada podiam fazer. Naquela época, não se realizavam operações internas. Lesões internas eram quase sempre fatais. No máximo, ofereciam um pouco de vinho ao moribundo e oravam por ele. Contudo, essas experiências em campo levaram ao surgimento de novas compreensões. Os cirurgiões banhistas começaram a identificar quais procedimentos eram mais eficazes. Por exemplo,
perceberam que deixar uma ferida de espada sangrar um pouco antes de suturá-la era mais benéfico do que cauterizá-la imediatamente, resultando em cicatrizações mais rápidas. Essas descobertas foram compartilhadas entre os Ranyo-Jasharzi, que gradualmente começaram a redigir os primeiros manuais de cirurgia em uma linguagem acessível, não em latim. É importante destacar o famoso episódio em que o príncipe inglês Henrique, que mais tarde se tornaria o rei Henrique V, teve uma flecha cravada no rosto e foi tratado por John Bradmore, um Ranyo-Jashu, após a Batalha de Shrewsbury, em 1403. Surpreendentemente, o jovem nobre sobreviveu. Contudo, esses casos eram raros. A maioria dos feridos graves não teve a mesma sorte. No campo de batalha, os Ranyo-Jasharzi, conhecidos por suas habilidades, conquistaram a admiração dos soldados. Contava-se que a presença de um bom Ranyo-Jashu aumentava significativamente as chances de sobrevivência dos homens. O renomado líder francês do século XIV, Bertrand Clan, sempre se certificava de escolher cirurgiões competentes que salvavam muitas vidas entre seus cavaleiros. Os soldados frequentemente decoravam o nome de seu Ranyo-Jashu, considerando-o tão vital quanto o mestre de armas ou o capelão do regimento. Dizia-se até que um bom Ranyo-Jashu era tão valioso quanto 1000 espadas, uma vez que um soldado ferido e tratado poderia voltar à luta. Assim nasceu a profissão de cirurgião de campo, uma das mais temidas e menos respeitadas. Esses profissionais lidavam constantemente com feridas expostas e corriam o risco de contrair infecções, especialmente durante epidemias de peste ou disenteria que assolavam os acampamentos. Muitas vezes se viam no meio da batalha, arriscando suas vidas ao correr pelo campo em busca de feridos para levar a abrigos temporários, podendo ser atingidos por flechas perdidas ou confundidos como inimigos. No entanto, mesmo assim, após os combates, ambos os lados costumavam tolerar os Ranyo-Jasharzi. Uma espécie de regra não oficial de humanidade, semelhante à Cruz Vermelha de hoje, já começava a emergir. Às vezes, esses cirurgiões cuidavam de feridos, fossem prisioneiros ou inimigos, sempre que podiam. Claro, em algumas ocasiões, os vencedores preferiam eliminar os combatentes inimigos gravemente feridos no local, para não ter que lidar com eles. Mas, geralmente, essa tarefa era deixada para outros soldados, não para os Ranyo-Jasharzi. E assim chegamos ao último e talvez mais sombrio capítulo dessa narrativa: a limpeza do campo de batalha após o confronto. Quando os gritos dos guerreiros cessaram e o vento dissipou os últimos vestígios de fumaça, o que restou foram campos devastados, corpos de homens e cavalos, feridos à beira da morte, armas e equipamentos espalhados. Era a vez dos que precisavam fazer essa limpeza entrarem em ação. Coveiros, equipes funerárias e até saqueadores anônimos que profanavam os mortos. Esse era um trabalho que alguém precisava assumir, frequentemente entre os mais penosos. Assim que a batalha terminava, iniciava-se o saque. Os vencedores tinham o direito de pilhar os corpos dos inimigos caídos em busca de qualquer item valioso, como armas, armaduras, vestimentas ou joias. E se algum ferido ainda estivesse vivo, muitas vezes os saqueadores o eliminavam para não correr o risco de serem enfrentados durante o roubo. Já mencionamos que os soldados comuns não eram agraciados com misericórdia. Após a Batalha de Azincourt, por ordem, os arqueiros ingleses mataram dezenas de cavaleiros franceses capturados, pois sua presença ameaçava a vitória inglesa. Para os soldados comuns, não havia nada mais fácil do que eliminar inimigos indefesos a sangue frio. Embora com o passar dos anos de guerra, muitos se tornassem insensíveis, o medo pela própria segurança e a avareza frequentemente falavam mais alto.
Assim que os soldados vasculhavam o campo de batalha, civis também se apressavam a se juntar a eles, conhecidos como marcadores de tanque, que eram as esposas dos soldados e guias dos acampamentos, além de camponeses locais. Para eles, os corpos caídos eram uma fonte de preciosidades e recursos. Eles removiam fivelas, escolhiam sacos com dinheiro e se despiam dos sapatos. Era uma tarefa repugnante, mas em tempos de crise, nada podia ser desperdiçado. Diz a lenda que até camponeses empobrecidos recorriam à carne humana após grandes confrontos para alimentar suas famílias. Essas narrativas podem ser exageradas, mas o desespero humano não tinha limites. Após a pilhagem dos mortos, a prioridade era dar sepultura aos falecidos. Na Idade Média, acreditava-se que o corpo precisava ser enterrado em solo sagrado, ou a alma não encontraria descanso. É claro que milhares de mortos em um campo de batalha não podiam ser levados de uma só vez para as igrejas. A solução eram fossas comuns, cavadas diretamente no local. Aqueles que tinham paz e forças se encarregavam de escavar. Às vezes, eram inimigos capturados, obrigados pelos vencedores. Em outras ocasiões, eram habitantes locais sob ameaça de punição, ou ainda monges e padres com seus paroquianos, que desejavam garantir um rito funerário básico para os mortos. Especialmente em relação aos seus próprios mortos, os vencedores se esforçavam para cuidar. Um exemplo notável é o ocorrido após a Batalha de Tannenberg, em 1410, onde os cavaleiros da Ordem recolhiam os corpos de seus companheiros e os levavam para os túmulos, enquanto os cadáveres de simples mercenários eram abandonados ao relento. Em contrapartida, os inimigos capturados frequentemente enfrentavam destinos terríveis. Os vencedores se vingavam, massacrando ou vendendo-os como escravos. Crônicas medievais relatam várias execuções em massa de prisioneiros. Após a conquista da cidade francesa de Caen, em 1346, por exemplo, o rei inglês Eduardo II ordenou que milhares de soldados e civis que se renderam fossem mortos, a fim de instaurar o terror no restante da França. Ser o executor dessa ordem, seja um carrasco de campo ou um simples soldado, significava manchar as mãos de sangue de uma forma que muitos, nem mesmo os vencedores, aceitavam bem. Os coveiros enfrentavam um odor e um horror inimagináveis. Os corpos, em clima quente, começavam a se decompor em poucas horas. As pessoas da Idade Média estavam familiarizadas com o cheiro do abate de gado, mas a decomposição de corpos humanos, em tal quantidade, era algo completamente diferente. Além disso, nuvens de moscas depositavam ovos nas feridas. Os coveiros não tinham alternativa senão cobrir o rosto com um pano embebido em vinagre ou ervas e prosseguir com seu trabalho. Alguns corpos precisavam ser arrastados pelos pés, enquanto outros eram colocados em carroças. Muitas vezes, o peso das pessoas era considerado. Os cavaleiros recebiam túmulos adequados, ou, ao menos, eram enterrados separadamente, enquanto os soldados comuns acabavam em fossas coletivas. Após a Batalha de 1361, por exemplo, foram descobertos túmulos em massa, onde até 1.800 camponeses foram enterrados de forma apressada. Foi um enterro tão rápido que muitos ainda vestiam partes de armaduras. Ninguém se preocupava em removê-las. Eram simplesmente arrastados para as fossas, cobertos com cal, se disponível, e sepultados com terra. Arqueólogos do século XX ficaram surpresos ao encontrar esses túmulos, com esqueletos ainda usando camisetas de malha e espadas ao lado, evidenciando a brutalidade e a rapidez com que foram enterrados. Contudo, em algumas ocasiões, o enterro era negligenciado, especialmente se os vencedores estavam apressados para partir ou se tratava de um ataque em território inimigo. Assim,
os corpos ficavam expostos à mercê do destino. As copas das árvores nas proximidades se enchiam de corvos e gralhas que se alimentavam dos restos. Lobos ou cães selvagens despedaçavam os mortos. Viajantes, semanas ou meses depois, ainda encontravam membros estendidos e crânios nos arbustos. Essa não era uma visão incomum. Em tempos de guerra, qualquer grande campo de batalha se tornava temporariamente um cemitério natural. Quando a paz finalmente retornava, a comunidade local, em momentos de reflexão, reunia os restos mortais e os depositava em ossários. Um exemplo notável disso é o célebre ossário de Sedlec, que surgiu após as guerras hussitas. Contudo, havia também um pensamento sobre o repouso sagrado dos que partiram. Após a sangrenta Batalha de Taunton, em 1461, na Inglaterra, onde mais de 20.000 vidas se perderam, os vencedores enterraram os corpos de forma provisória em grandes fossas. 20 anos depois, alguns dos restos foram desenterrados e levados para cemitérios cristãos. Durante o cultivo da terra, ossadas humanas eram frequentemente descobertas, revelando a quantidade imensa de corpos ali enterrados. Se não fossem encontradas, os ossos se espalhavam pela região, até serem cobertos pela vegetação. O amanhecer surgia após a batalha, e na névoa cinzenta ouvia-se apenas o crocitar dos corvos. Um grupo de camponeses fatigados, com pás e alavancas, avançava lentamente pelo campo de batalha, recolhendo os mortos em carroças de madeira. Um sacerdote idoso caminhava entre eles, murmurando em voz baixa orações pelos que haviam falecido, às vezes aspergindo os restos ensanguentados com água benta. Nos rostos dessas pessoas, lágrimas e medo se misturavam. A compaixão humana coexistia com o horror inescapável da luta. Para aqueles que limpavam imediatamente após a batalha, a experiência era profundamente traumática. Relatos indicam que os coveiros frequentemente adoeciam, seja por conta da peste ou de outras doenças provenientes dos corpos em decomposição, ou de uma aflição da alma, que hoje chamamos de transtorno de estresse pós-traumático. Os monges oravam pelo perdão dos pecados dessas almas, acreditando que uma morte tão trágica merecia, ao menos, um consolo espiritual. Os campos de batalha da Idade Média foram cenários de sofrimento imenso e coragem humana. No mundo contemporâneo, muitas vezes romantizamos a guerra através de narrativas heróicas e filmes, mas a realidade era bem mais cruel. Os trabalhos mais aterradores em um campo de batalha medieval incluíam o pé descalço enfrentando a cavalaria, o escudeiro arrastando um senhor ferido para a segurança, o porta-bandeira transformando-se em alvo, o sapador apressado escavando defesas, o artilheiro arriscando sua vida, e o coveiro enterrando pilhas de cadáveres, todos lembrando os enormes sacrifícios feitos por pessoas comuns sob a sombra da grande história. Hoje, os combatentes contam com tecnologia avançada, sistemas de saúde e convenções internacionais que os protegem. A Cruz Vermelha, por exemplo, garante que os paramédicos não sejam alvos, e as convenções de Genebra exigem tratamento respeitoso para os caídos. Mesmo assim, o campo de batalha moderno tem seus heróis silenciosos, soldados que desarmam minas e armadilhas, paramédicos que prestam socorro sob fogo e equipes que, após os conflitos, removem escombros e exumam vítimas para proporcionar um sepultamento digno. As tecnologias mudaram, mas a guerra continua sendo um espaço onde a coragem e o sofrimento humanos frequentemente superam nossas expectativas. É importante lembrar que os heróis não se limitam a líderes famosos. Muitos anônimos suportaram o peso da guerra. A maioria deles não está nas crônicas, mas foram esses que definiram a resistência das tropas. As reconstruções históricas e os museus atuais buscam homenagear também
os soldados medievais comuns, os médicos de campo e outros heróis invisíveis das batalhas. Em eventos comemorativos, como os lazaretos de campo estilizados ou os simples soldados em acampamentos, fica claro que a guerra não era apenas um embate de cavaleiros nobres, mas, acima de tudo, o sofrimento e a labuta de quem estava na linha de frente. Essas narrativas sombrias nos fazem refletir sobre a relevância da paz em nossos dias. O sofrimento das pessoas comuns em meio aos conflitos permanece constante, e por isso é essencial valorizarmos ainda mais a segurança e a tranquilidade que, na maioria das vezes, desfrutamos. As histórias dos piores horrores nos campos de batalha servem como um alerta sobre até onde pode ir a crueldade humana e a coragem, e talvez nos motivem a nunca mais enfrentar tais demônios. Que essa visão do lado obscuro da Idade Média nos recorde que as grandes narrativas sempre foram, acima de tudo, moldadas pelas vidas daquelas pessoas comuns, e que devemos manter vivo o seu sofrimento em nossa memória. Agradeço por assistir e até a próxima. Se essa perspectiva histórica lhe interessou, ficarei grato se você puder apoiar o vídeo com um like ou compartilhando. Já estou preparando mais uma história fascinante para vocês, então fiquem ligados. Obrigado e até breve. M.